Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso. Só que, infelizmente, não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar, algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada, e uma CPI que seria, sim, uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, eu sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. E as matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente, aquela outra na Brasil Conference, em que uma deputada atacando o Bolsonaro passa a palavra para Barroso e ele se coloca como sendo do lado dos poderosos do bem, contra, na cabeça dele, o lado do mal, que seria o presidente Bolsonaro. E com que legitimidade o Barroso assume agora a presidência do Supremo? Com que moral Barroso vai assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para punir magistrados que, porventura, tenham feito manifestações político-partidárias, como a que ele fez? Eu faço questão de ler aqui a resolução do CNJ de 2019, para exatamente traçar ali um perímetro que pode ou não pode fazer o magistrado. É a resolução 305 de 2019, que é exatamente o CNJ dizendo que o magistrado, estendendo ao plano virtual aquilo que os magistrados já eram vedados de fazer no plano material, vamos colocar assim. E diz lá o artigo 4º, constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Inciso 2º, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Com qual clima ele vai assumir o CNJ? E quando tenta justificar o vencemos do bolsonarismo, a emenda sai pior do que o Coneto, porque não pede desculpa a Bolsonaro, mais uma vez ataca Bolsonaro, querendo dizer que respeita os eleitores, mas é contra práticas atribuídas a Bolsonaro que só existem na cabeça de políticos de oposição, que criam narrativas para atacar o presidente Bolsonaro. E, por fim, eu quero aqui, mais uma vez, falar que eu sempre tentei conversar com o ministro do Supremo para que houvesse uma autorregulação, sim, por parte deles, para que se resolvesse internamente esses arroubos autoritários por parte de alguns ministros.
E agora uma parte da imprensa, inclusive, começa a repercutir dessa forma, inclusive perguntando, né, já que alguns ministros se acham salvadores da democracia por terem atacado e trabalhado contra Bolsonaro, quem vai nos salvar dos nossos salvadores? E é por isso que chegamos a esse ponto aqui hoje de ter que formalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma alegria. Mas os remédios que foram usados e continuam sendo usados para supostamente defender a democracia, arrombaram a nossa democracia. São perseguições, narrativas falsas criadas o tempo inteiro, cassações de parlamentares, prisões de parlamentares, desmonetização de pessoas que vivem de redes sociais para ter o seu ganha-pão, e censura à imprensa, tentativa de fechar um veículo de comunicação. Aonde vamos chegar? Eu quero fazer aqui um chamado a todos os ministros e políticos sensatos que de verdade querem buscar uma pacificação desse país, que não vai se fazer com impeachment de ministro, vai se fazer com o encerramento desses inquéritos que são buracos negros, aberrações jurídicas, que puxam para dentro, enquanto estão abertos há anos, novos fatos, conforme a conveniência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pacificação passa pelo encerramento desses inquéritos. A pacificação passa por nós aqui no Congresso, sim, para satisfazer a suspeita e a desconfiança de milhões de brasileiros, que esses remédios não foram suficientes para impedir que eles pensassem ou desconfiassem do processo eleitoral. A gente tem, sim, que discutir e botar em plenário para votação a PEC que implemente o voto digital com o comprovante impresso urgentemente, porque senão teremos sucessivas eleições em que os eleitores vão continuar desconfiando, queiramos ou não. E toda a dificuldade que foi criada para tentar impedir que esse assunto avançasse gerou ainda mais desconfiança na população, como nós cansamos de alertar. Sempre buscamos camadas de segurança e transparência para o processo eletrônico, que não é de agora, não é dessa eleição, não é de 2018. Desde 1999, até José Dirceu já dizia isso. E, no entanto, hoje nós vemos a perseguição ao Bolsonaro por ter defendido isso. Até Flávio Dino. Vários outros que hoje estão no governo já falaram isso sem sofrer sanção nenhuma. Então, como é que hoje temos uma PGR que quer identificar os milhões de seguidores do presidente Bolsonaro em redes sociais de maneira a constranger, a mais uma vez tentar fazer uma pescaria jurídica, sem fato, sem fundamento nenhum, para constranger, investigar, tentar concluir essa narrativa de que o Bolsonaro tem algo a ver com o 8 de janeiro. Para milhões de brasileiros, a responsabilidade do 8 de janeiro é de ministros que tiveram atitudes como essas, de não buscar uma transparência em todo esse processo que eu citei aqui. É legítimo pensar assim? É legítimo. Qual o crime que tem nisso? Enquanto a PGR faz isso com o presidente Bolsonaro, a gente não vê o mesmo tratamento dado, por exemplo, agora ao ministro Barroso, quando abertamente da sua boca saem essas palavras, né, de, mais uma vez, só trazendo à luz a tudo aquilo que nós já observamos nos últimos anos. Então, mais uma vez, quero lamentar, temos que chegar a esse ponto, mas é necessário, e eu espero, sinceramente, que o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não sente em cima desse pedido de impeachment, que tem todo o fundamento. A população toda está entendendo, o Supremo está entendendo, o próprio ministro Barroso deve estar entendendo a razão de nós estarmos aqui hoje, porque ele passou de todos os limites.